Aleluia. Amém, irmãos? Pegue sua Bíblia, abra comigo lá em Lucas, capítulo 15, versículo 11. Creio que Deus tem uma palavra do céu para a sua vida nessa manhã. Sabe, irmãos, enquanto você abre aí, deixa eu compartilhar algo com você. Muitas pessoas fazem obras sociais no mundo. Nós, como videira, não temos esse encargo exatamente. Nós só estamos edificando igreja. Amém? Então, nós temos sim, você viu o pastor de Angola falando que nós atendemos mais de 1.200 crianças através da vida da igreja. Mas sabe o que nós estamos fazendo? Célula na casa dessas crianças, pais dessas crianças. Não simplesmente estamos dando comida e não simplesmente estamos ensinando a escrever e a ler. Nós estamos ensinando elas a ser igreja. Essa obra é muito poderosa, irmãos. Sabe, o inferno... E é interessante, né, que para a obra social o mundo é aberto. Já percebeu isso? Se você falar, é uma doação para as crianças lá do Sudão. Aí alguém fala, nó, aí mostram as imagens e tal. E aí alguém fica compadecido, porque vê as crianças lá, né, peladinhas, sujas, com fome, raquíticas. E fala, não, eu vou dar R$50 lá para o Sudão, para dar comida para esses pobres. Nós estamos dizendo para você que nós, além de dar comida, nós temos uma escola no Paquistão. Irmãos, o Paquistão é muito fechado para o evangelho. É muito fechado. É, se eu não me engano, o terceiro país mais fechado para o evangelho do mundo. E nós temos uma escola cristã, onde na porta da escola fica um membro da igreja com uma R15. Nossa. Mas por que nós estamos lá? Porque nós não estamos dando apenas comida e ensinando a ler e a escrever. Nós estamos lá edificando a igreja. Isso aqui, é dito lá, na língua deles. Isso é poderoso. Então, quando nós investimos em missão, nós estamos investindo nisso, na igreja do Senhor, se espalhando pela terra. Ok? Então, nenhuma grande empresa vai querer investir na igreja, irmãos. Nenhuma grande empresa. Elas vão querer investir em ONG. Mas em igreja, só você vai ter coragem de investir. Amém? Vamos para o texto bíblico? Lucas capítulo 15, versículo 11. Lucas 15, 11. Diz assim, continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me partiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá os bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país grande fome. E ele começou a passar nele, se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, para guardar os porcos. Ali ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai tenho pão com fartura, e eu aqui morro, levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra os céus, e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, portanto, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe o anel no dedo e as sandálias nos seus pés, trazei também e matai o novilho preparado, o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Até aí nós vamos ler. Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos nessa manhã
te agradecer pela tua palavra que é tão rica e é viva. Ela gera vida, por onde ela passa e a revelação acontece, as pessoas são libertas e a luz do Senhor brilha, e aonde há trevas, a falta de entendimento, ela traz conhecimento, verdade e nos transforma. Isso é maravilhoso, Senhor. Nós não encontramos isso em livro algum. Somente a palavra de Deus, que é viva, pode gerar isso no nosso coração. Portanto, eu peço, Senhor, visita cada coração nessa manhã, cada irmão, irmã, seja aqui presente, seja através do YouTube, sejam tocados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Nós estamos aqui, irmãos, diante de um dos textos mais maravilhosos da palavra de Deus, de uma das parábolas que Jesus contou para os fariseus. Jesus não contou essa parábola para os discípulos, ele falou para os fariseus. E Jesus aqui, ele disseca a respeito do coração amoroso de um pai, ao receber de volta um filho que perdeu tudo. Não sei se você sabe, mas pródigo, essa parábola é conhecida como a parábola do filho pródigo. Eu não sei se você sabe o que significa pródigo, mas pródigo significa esbanjador, desperdiçador. Eu quero te dizer que você já foi um pródigo. Amém? Não dá vontade de falar amém nessa hora, né? Mas nós já fomos, eu estou te afirmando, nós já fomos desperdiçadores. Nós já fomos esbanjadores. Mas um dia o amor do Pai nos encontrou. Esse Pai, na verdade, veio até nós. E qualquer pessoa que possa entender essa história, ela vai captar também o coração de um pai desejoso por alcançar os filhos que estão perdidos, numa perspectiva que a gente quase não considera quando se trata de missões, por exemplo. Normalmente a gente pensa em missão na perspectiva de ir buscar os perdidos. Dificilmente a gente pensa em missões na perspectiva de receber os perdidos. Mas nessa parábola Jesus faz isso. Ele nos mostra através desse momento familiar, desse drama familiar, qual é o coração do pai. Ele mostra que o pai é a figura central, e esse pai manifesta um amor cheio de graça, e reconhece que não quer, na verdade, desperdiçar a oportunidade de estar com o filho. Embora o filho tenha saído de casa, embora o filho tenha desejado até mesmo a morte desse pai, através dessa história o Senhor vai nos mostrar, vai nos revelar o coração missionário do nosso Pai Celestial. Porque o nosso Deus é um Deus que ama, mente. Por isso que Deus ama missões. Eu quero aproveitar então e falar sobre esses dois tópicos. Coincidentemente, o dia de entrega da nossa oferta deu bem no Dia dos Pais. Por que não então falar dos pais que precisam ter um coração missionário? Não é verdade? Como é que é esse coração? Como é que é esse coração missionário do pai? Primeiro aspecto é que o coração missionário do pai é um coração que sofre pelos filhos que estão perdidos. Se você, ele era um pai que esperava a volta do filho. Como eu te disse no início, Jesus estava pregando para uma plateia de fariseus que conheciam a história. Os fariseus já estavam, na verdade, por aqui, de Jesus, na verdade, estar comendo com pecadores, porque eles julgam esse motivo. Ele fala, quem é esse que senta com os pecadores, se aproxima das prostitutas, ele toca em leproso, ele conversa com as piores pessoas da sociedade? Não era bem esse Messias que a gente estava esperando. Então os fariseus já rejeitavam esse aspecto, esse lado de Jesus. No entanto, nós vemos aqui Jesus contando uma parábola de um pai amoroso indo em direção ao filho que não merecia nada. Por quê? Porque Jesus queria mostrar mais uma vez como era o coração de Deus. Jesus queria revelar o coração do Pai. Se nós voltarmos um pouquinho antes no texto, nós lemos a partir do versículo 11, mas a partir do versículo 1, Lucas 15 é um capítulo que traz 3 parábolas.
A primeira parábola é a parábola das 100 ovelhas, ou da ovelha perdida. Diz que um pastor tinha 100 ovelhas, e uma saiu e se perdeu. E esse pastor então deixou as 99 ali no curral, no aprisco, e foi em busca daquela ovelha que estava perdida. A segunda parábola conta de uma mulher que tinha 10 dracmas, 10 moedas, 10 tesouros. E diz que ela perdeu um tesouro dentro de casa. Então ela começou a organizar a casa, começou a arrastar os móveis, limpar a casa, acendeu o candeeiro para poder procurar aquela moeda. E ela encontrou. E a terceira parábola, a parábola do filho pródigo. Para pensar atenção em algo. A primeira parábola fala de um animal que se perdeu. A segunda parábola fala de uma moeda, de um tesouro que foi perdido dentro de casa. Mas a terceira parábola fala de um filho, de uma pessoa. Ou seja, há um crescente. Na primeira parábola, quantas ovelhas? 100. Perdeu uma. Não é bom, né, perder. Ninguém gosta de perder nada. Mas o pastor que tinha... A segunda parábola diminui a proporção, então a perda se torna um pouco mais significativa. Porque agora ela tinha 10 e perdeu uma. Primeiro perdeu 100, né? Tinha 100 e perdeu uma. A segunda tinha 10 e perdeu uma. E a terceira? Tinha 2 e perdeu os 2. Ah, pastor, não foi só um? Vou te explicar. Então, a proporção é muito grande. A graduação passa a ser maior conforme vai acontecendo. Então, se você olhar lá na parábola das ovelhas, o pastor deixou as 99 e saiu em busca daquela que se perdeu. Jesus fala de um pastor que era apaixonado, de um pastor que amava as suas ovelhas, porque ele desde ela. A segunda parábola fala de uma mulher que tinha lá os tesouros, que perdeu um, varreu a casa, arrastou os móveis e encontrou a dracma perdida. Quando o pastor encontrou a ovelha, quando a mulher encontrou, na verdade, a dracma, houve festa. Não, o pastor catou a ovelha, colocou nos ombros, curou suas feridas e chamou os vizinhos para fazer uma festa. Aquela mulher, quando encontrou a dracma, ela chamou as amigas e fez uma festa. Os dois pontos centrais das duas histórias são interessantes, porque elas falam de 2 pontos. O primeiro é perdas, o segundo é relacionamento. Tem uma relação, é um envolvimento. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Não é bom perder nada, como eu disse, porque uma ovelha, se você perder, você tem como substituir. Se você perder um dinheiro, uma moeda, um tesouro, você tem como correr atrás e conseguir outro. Mas, quando você perde os 2 filhos, como é que faz? Quando você perde gente, aí é muito difícil. Você pode substituir um carro, você pode substituir uma casa, mas é difícil substituir gente. Como é que você substitui um filho? Como diz, né? Um pai que tem 10 filhos, um morreu. Você acha que você vai consolar esse pai dizendo, mas restaram 9 ainda, né? Não, meu irmão. O coração do pai vai estar sempre naquele que se foi, sim ou não? Eu conheço uma pessoa que há pouco tempo atrás perdeu o filho, a nora e a netinha num acidente de automóvel. Terrível. A família morreu inteira. O filho, a esposa e a netinha, a única netinha que ela tem. Morreram todos no acidente. Os outros 2 filhos que ela tem estão lá, presentes na casa dela. Mas é a respeito de quem que ela posta todo dia no Facebook. Daquele filho que se foi. Porque, irmãos, nada supera a falta de um filho. É muito difícil para um pai perder um filho. Então, preste atenção. Nessas parábolas, Jesus vai apertando a perda para que nós possamos sentir o drama que o pai sente no coração. A história começa falando de um homem que tinha 2 filhos. Lá na primeira parábola, como eu falei, fala de um homem com animais. Depois fala de uma mulher com dracmas, coisas. Mas agora fala de um homem com filhos. A relação é outra, mudou tudo. Um homem tinha 2 filhos. 2 é a quebra do individualismo. 2 também tem um significado. Porque 2 é saber que eu não estou sozinho no universo. 2 é saber que
na verdade tem um provérbio hebraico que diz que uma mão sozinha não bate palmas. Agora, se tem dois, tem o princípio de uma igreja, não é? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Se tem 2, dá para ter batismo. Um batizando o outro. Agora não tem como se batizar. Eu me batizo em nome de Jesus. Não tem isso. Tem que ter 2. Ceia, mesma coisa, né? Precisa ter 2. Se tiver 2, então existe relacionamento. Mas o que aconteceu? O mais jovem dos filhos disse para o pai: pai, dá-me a minha parte da minha herança, que me pertence. Eu quero te dizer uma coisa, esse é o tipo de conversa que ninguém quer ter. É o tipo de conversa que destrói todos os sonhos. Porque o filho chegou para o pai pedindo a herança, mas, assim, se você for pensar de maneira muito rasa, é como se ele tivesse falando o seguinte: já que o senhor não morre logo, é o seguinte, me dá a parte que me cabe na herança, porque eu não estou aguentando mais viver nessa casa. Eu não quero mais sentar à mesa com o senhor. Não aguento mais olhar para esse negócio aqui, meu irmão. É uma rejeição tão grande para um pai. E foi isso que aconteceu. Feriu o coração, gerou mágoa, dor, decepção. Quando alguém toma a decisão de romper com o relacionamento, colocando coisas na frente das pessoas, muita gente fica machucada. E foi isso que esse filho fez. Ele colocou os bens na frente de todos os seus relacionamentos. Esse filho não está preocupado com os sentimentos do pai. Esse filho não está preocupado com o que o pai pensa. Ele não está preocupado com o que o pai vai sentir, ou como o pai vai ficar sem a presença dele ali. Ele tem seus anseios, ele tem seus desejos, seus sonhos, seus projetos. Então é preciso correr atrás. Agora, o único desejo é e se aventurar por caminhos que não vão levar a um bom fim. Então esse menino chega para o pai e fala: eu quero a minha parte da herança. Olha só, isso aos ouvidos do pai é um desprezo. Ele estivesse dizendo para o pai: olha, não me interessa pela sua vida, eu quero o meu dinheiro. Eu não quero saber o que o senhor sente, o que o senhor pensa. Eu quero viver minha vida sem a sua interferência, porque eu estou cansado de ter que ficar pedindo bênção, de ficar perguntando: eu posso ir não sei o quê, eu posso fazer não sei aonde, pai, me dá dinheiro para isso, aquilo para mim. Não, não quero mais essa vida, eu quero tomar as minhas decisões. Eu quero te falar, como eu disse, você já foi um pródigo, você já foi um esbanjador. Lá no passado você não perguntava para Deus o que você deveria fazer, você simplesmente fazia. Você não perguntava para o... Você talvez até tinha um coração religioso, mas eu quero te falar, a religião mais te afastava, porque você queria que Deus se aproximasse de você por merecimento. E quando é que você se via merecedor de alguma bênção? Nunca. Não é verdade? Você estava no mundo, cheio de pecado, cheio de erro. Como é que você vai falar assim? Não, Deus me ama. Não, irmão. A primeira coisa que o diabo colocava na sua mente era o seu pecado. E isso trazia na sua mente o seguinte: Deus está procurando uma oportunidade para me castigar. Mas eu quero te dizer uma coisa: o grande projeto de Deus sempre foi aproximar os filhos pródigos do pai cheio de amor. Nos dias que nós temos vivido, os relacionamentos familiares têm sido ameaçados. São filhos que não se importam com os pais e pais que não compreendem seus filhos. Um afastamento. Por isso, o último versículo do Velho Testamento, capítulo 4, versículo 6. A Bíblia diz assim: e Deus, fala que viria o Elias, que Elias voltaria, e que ele converteria o coração dos pais aos filhos. É interessante isso, porque primeiro é necessário converter o coração dos pais aos filhos. E quem são os pais? Os pais são aqueles que estão na casa. Então, numa vertente, você já foi filho, mas agora Deus te chama para ser pai, que atrai os filhos que estão perdidos, que abraça aqueles que estão distantes do amor de Deus, porque você também representa esse pai. Então preste atenção, o grande projeto de Deus sempre foi que as nossas conversas em casa fossem conversas de amor. Mas esse filho da parábola, ele não está nem aí para o pai, porque para ele o que importa era o dinheiro. E mesmo com tamanha desonra, o que o pai faz? Dá a herança e permite que o filho vá se aventurar. Eu quero te falar uma coisa:
Deus não força ninguém a nada. Eu me recordo de um jovem que estava vivendo a igreja aqui conosco, era líder de célula, tocava no louvor, no teclado, muitos anos atrás. A maioria de vocês não era da igreja. E eu me lembro que teve um culto, num domingo à noite, que nós tivemos o culto aqui, ele tocou. Saiu do culto, eu não sei o que aconteceu, mas eu acho que virou uma chave dentro da cabeça dele. Já estava debaixo de ataque espiritual. E ele, daqui do culto, ele foi para uma balada. Mas não é uma balada assim, só de festa. A balada daquelas da escória. Entendeu? Aquelas que rola de tudo. Homem com homem, mulher com mulher, bebida, droga, tudo. E o cara saiu da igreja. Saiu, foi embora. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não forçou esse rapaz a voltar. Infelizmente, até hoje, ele não está na igreja de volta. Deus também não força você a ficar. Como esse filho que saiu de casa, o pai não mandou ninguém atrás dele. O pai simplesmente aguardou. Enquanto milhares de pessoas viram as costas para o Senhor. Sabe o que o Senhor diz expressamente? A palavra de Deus diz lá em Isaías capítulo 30, versículo 18. Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vocês, e se detém para compadecer de vós. Ou seja, o Senhor, Ele não está aqui para julgar, não. Ele está aqui para manifestar misericórdia e graça. Ele espera por isso. Deus não força ninguém a nada. Eu quero te falar, Deus não força você a nada. O coração do pai sofre. Mas não é um coração que impede que o filho faça suas próprias escolhas, mesmo sabendo o que o aguarda lá na frente. O coração de Deus é um coração de pai que respeita o seu pensamento, suas vontades, seus gostos, porque Ele espera que você mesmo o busque. A Bíblia diz que o pai dividiu a herança entre os dois e poucos dias depois o filho partiu. Na versão que nós lemos ali diz que não muito tempo depois o filho partiu. Isso quer dizer que ele não foi na hora embora. Ele ainda ficou uns dias ali. Irmão, eu fico pensando como é que foi o café da manhã do dia seguinte. Né? Sentar à mesa, o pai ali na ponta da mesa, o filho mais velho ali, o filho mais novo, a mãe. E aquele clima, eu acho que não teve troca de uma palavra. Almoço, a mesma coisa, talvez o filho pegou o prato, foi comer na varanda, para não comer perto do pai, de vergonha. Mas passado um certo tempo, ele deve ter organizado as coisas dele, ele partiu, saiu. O que eu fico pensando é o seguinte, o cinismo desse menino, né? Como é que ele era cínico? Ele arrebenta com o coração do pai, não tem compaixão, não se preocupou com o pai, com o irmão, com ninguém. Recebeu a herança e ainda ficou ali por uns dias. Então deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz que o menino mais moço, juntando essas coisas, partiu para uma terra distante. Os detalhes do texto enriquecem também. O pecado te leva para muito longe. O pecado te esfria. O pecado esfria o coração das pessoas. E quanto mais envolvidos com o pecado, mais distantes eles estão do amor do Pai. É por isso, irmãos, que nós temos que investir em missões. Para que esses filhos possam voltar para esse pai. Ter um coração incendiado por esse amor. O pecado leva você para longe da sua família. O pecado afasta as pessoas de você, leva você para longe da sua casa. O pecado leva você para longe da igreja. O pecado leva você para longe da comunhão com Deus. E estando longe dos olhos do Pai, esse menino agora vai viver como ele sempre desejou. Como? Na loucura do seu pecado, desperdiçando a sua herança, sem que ele perceba que a sua vida está sendo tragada, destruída, dia após dia, até chegar no fundo do poço, desperdiçando a própria vida. O pecado, irmãos, ele amortece você. Você não percebe as consequências desse pecado no dia a dia. Tem até uma curiosidade, não sei se você sabe como é que os esquimós caçam os lobos. Os lobos são uma ameaça para os esquimós. Eles moram num lugar cheio de neve, geladíssimo.
sei se você lembra, os esquimós, aquelas pessoas, os moradores das neves. Como é que faz para sobreviver num lugar desse? E ainda tem essas feras que ameaçam matar os filhos, a criação. Então eles fazem o seguinte, eles pegam um animalzinho, um coelho, um bichinho pequeno, matam esse bicho, e pegam então o punhal e molham nesse gelar no punhal. Aí eles enterram esse punhal com o cabo para baixo, com a lâmina para cima, e vão derramando sangue ali em cima, e esse sangue vai congelando, e esse sangue vai congelando, vai derramando várias vezes o sangue em cima do punhal. Os lobos já sentiram o cheiro do sangue. E eles sempre atacam no começo da noite. No começo da noite, na calada da noite, quando eles se aproximam e sentem aquele cheiro, eles começam a lamber aquele gelo com sangue. E aí aquele gelo vai amortecendo. Não sei se você sabe disso. Quando alguém machuca, coloca gelo para quê? Para amortecer a dor. Porque o gelo tem essa capacidade. Então aquele lobo começa a lamber aquele gelo, a sua língua vai amortecendo, de repente o gelo acaba e ele encontra a lâmina. Mas como ele está com a língua amortecida, ele continua lambendo. E isso vai ferindo a sua língua. Quando o lobo percebe, quando ele sente o sangue quente, já é tarde, porque ele vai sofrer uma hemorragia de tanto sangue que está saindo da boca dele, e a família está guardada do perigo dessa fera. Eu quero te falar, é assim que o diabo age. É assim que o pecado age na vida dos que estão lá fora, e muitas vezes daqueles que estavam aqui e saíram. Eles não percebem com que estão brincando. E eu quero te falar uma coisa, irmão. O diabo não brinca de ser diabo. Pode até ter gente que brinca de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo. Ele veio para roubar, matar e destruir. E é isso que ele quer fazer. Então, o que nós devemos pensar e fazer? Ir contra isso. O pecado promete, mas não cumpre. Tem uma manchete, mas não tem conteúdo. Tem uma propaganda, mas não é real. Ilude para que possa roubar você, comunhão, roubar o relacionamento com o Pai e roubar a sua vida. E talvez eu esteja falando nessa manhã com alguém que se sente assim. Quem é pai e mãe sabe como sofre o coração de um genitor quando seus filhos estão flertando com a morte. Quando seus filhos estão caminhando num caminho de pecado, de morte, do mundo. Você precisa sentir hoje o coração do seu Pai Celestial, ao saber que os filhos dele estão se perdendo no mundo sem Deus e sem salvação. Há um Pai no céu, que hoje clama por alguém que se levante, para expressar esse amor àqueles que estão perdidos lá fora. Deus não vai descer aqui para ele correr em direção aos pecadores, mas quando um pecador surgir, nós, representando o coração desse Pai amoroso, nós iremos em direção a Ele. E é isso que nós estamos fazendo hoje. Ao investirmos em missões, nós estamos fazendo isso. Ontem eu fui surpreendido com uma mensagem no meu celular de um irmão que está a trabalho muito longe, lá no norte do Brasil. E ele falou: pastor, me lembrei agora que esse final de semana é o final de semana de missões. E eu tinha colocado no meu coração um valor, mas eu ainda não tinha esse valor. Aí ontem, na sexta-feira, quando um dinheiro caiu na minha conta, eu lembrei do valor. Então, pastor, está aí o comprovante, R$1.000 para missões mundiais. Porque ele podia pensar: não estou lá, não vou precisar ficar lá segurando aquele envelope, na pressão de ter que dar, porque as pessoas vão estar me vendo. Não, ele estava longe. Se ele não desse, eu não ia lembrar como pastor dele, e ninguém ia lembrar. Mas ele fez como aquela igreja citada lá em Coríntios. Fizeram questão de participar da contribuição. Então eu quero te dizer, nós temos que ser esses. Mas sabe de uma coisa? Só faz isso aquele que captou o coração do Pai. Só é assim aquele que entende o amor do Pai. Por isso que eu ouso dizer que o coração de Deus é um coração missionário. E nós precisamos ter o mesmo coração para interceder por aqueles que não foram alcançados. Nós temos que nos compadecer dessas pessoas.
Eu avalio também, olhando para esse texto, que o coração missionário do Pai nos inspira, sim, a amar os perdidos. Primeiro aspecto é que o coração do Pai sofre por aqueles filhos que estão longe. Mas em segundo aspecto, ele nos inspira a amar. O Pai, mesmo com o filho estando longe, fazendo o que fez, desperdiçando o que desperdiçou, o Pai continuou amando. O versículo 14 diz que depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome no lugar onde aquele filho estava. Passou a padecer necessidade. Duas palavras novas, então, entram no dicionário desse rapaz, que não haviam, porque ele morava num lugar com fartura na casa do pai. Mas depois que ele foi se aventurar, duas palavras passaram a fazer parte: fome e necessidade. E eu quero te falar, quando nós estamos no mundo, muitas vezes nós sentimos isso. Às vezes na hora da balada está tudo alegre, feliz, dançando, tomando droga, né? Uma bala, dá um tiro, dá uma bola, tudo festa. Mas e quando vai para casa? E quando a orelha aquece no travesseiro? Vazio, solidão, desejo de morrer. Parece que você tem tantos amigos, mas você se sente só. O filho passou a sentir essas coisas. Ele começou a perceber que os amigos que estavam do lado dele na hora que ele tinha muita grana, saíram, foram embora. Como diz o jovem, vazaram. Né? E aí, agora estava sozinho. Olha como a vida desse rapaz mudou. Ele era o filho caçula. Tem algum filho caçula aqui? Ah, que bonitinho. Vocês são tão amados. Tão teteinha do papai e da mamãe. Eu não tive essa graça, eu fui o primeiro, né? Eu, na verdade, mais velho, tinha que, na verdade, ao contrário, tinha muito mais responsabilidade. Eu, quando eu aprontava, eu apanhava. Minha irmã, não. Minha irmã era esposa do Robson, do discipulador Robson. Ela nunca apanhou na vida. Eu falo, que coisa boa ser filha mais nova. Ficou com um quarto só para ela, eu tinha que dividir com meu irmão. Quando minha mãe comprava um tênis para o Alan, tem que comprar um para o Alex. Ah, comprei uma blusa para o Alan, cadê a do Alex? Né? Agora, filho mais novo, meu pai comprou moto para minha irmã. Meu pai pagou a faculdade. Para mim não, meu pai falou que quer fazer faculdade, estuda, porque você tem que passar na estadual. Graças a Deus foi o que eu fiz. Tive a graça de passar. Mas eu quero te falar uma coisa. O filho caçula tem uns privilégios. E esse menino era o filho caçula. Ele era mimadinho do papai. Protegido do pai. Tinha tudo em abundância. Mas como é que estava a situação dele agora? Não tinha nem pão para comer. Na verdade, ele saiu de casa, perdeu tudo até chegar ao ponto de ser empregado, funcionário. Ele era dono da casa, irmão. E dono, você sabe. Está com vontade, vai lá e come, abre a geladeira e come. Agora ali não. Ele foi para a profissão mais humilhante para os judeus naquela época. Não sei se você sabe, mas judeus não comiam porcos. Mas eles tratavam dos porcos para vender para aqueles que não eram judeus, para os romanos. E porco era um bicho imundo para o judeu. Ele foi tratar dos porcos. Era muito humilhante. E pior ainda, ele queria comer a comida dos porcos. Você já foi no sítio? Já viu o que porco come? Irmão, só de pensar me dá ânsia. Eu sei que o pastor gosta de falar de comida boa, né? Normalmente o pastor Hermes fala que, pois é, hoje eu estou meio contrário a essa linha, né? Irmão, sabe o que porco come? Comida azeda. Se você sentir o cheiro da lavagem, você vomita. É muito nojento. E o porco enfia metade do focinho dentro dessa comida. Enfia o nariz dentro dessa comida para comer. E é essa comida que esse menino está com vontade de comer. Eu estou exagerando, né, na ilustração para você entender o negócio. Era nesse estado que esse rapaz chegou. Ele percebe então que ele não era tão maduro quanto ele pensava que era, quando ele conversou com o pai dele.
Ele percebe então que as suas decisões não foram as melhores, que ele não fez uma grande escolha. Na verdade, ele fez a pior burrada da vida dele. E ele percebe que só tem um jeito agora: voltar para a casa do pai. Estava no fundo do poço. Aí tem até um ditado que fala assim: ó, o pior lugar que existe é cair no fundo do poço. Mas eu quero te falar uma coisa: estando no fundo do poço, tem um outro lugar para você cair. Aonde? Aonde esse rapaz caiu. O versículo 17 diz: caindo em si. Ele estava lá no fundo do poço, mas ele caiu em si. O que quer dizer cair em si? Perceber o tamanho da besteira que fez. Ver o tamanho do erro que ele escolheu. E nesse momento, a primeira coisa que veio à mente dele foi o seguinte: não, meu pai não vai me aceitar. Foi isso? Irmão, olha que coisa extraordinária. Presta atenção, irmãos. Quando esse filho que desperdiçou tudo, perdeu tudo que o pai tinha dado para ele. Quando esse filho olha ao redor, percebe a sujeira, a nojeira que ele está envolvido. Quando ele pensa na casa do pai, sabe o que ele pensa? Na casa do meu pai tem tudo. Na casa do meu pai tem comida. Até os empregados comem bem lá na minha casa. Foi o que ele pensou. Quantos empregados do meu pai tem? Presta atenção. Não é pão para comer. Lembra do que ele disse? Quantos empregados do meu pai têm fartura de pão? E eu aqui passando fome. Eu não quero me aprofundar nisso, mas sabe quem são os empregados do pai? São aqueles que ainda vivem na lei. Até eles desfrutam de um nível de bênção de Deus. Mas filhos, irmãos, não tem cadeado na geladeira. Aleluia, né? Para o filho, a porta do quarto do pai nunca está trancada. Para o filho, os braços estão sempre estendidos. Os ouvidos estão sempre atentos. Basta um grito: pai! O que o pai faz? Meu Deus, é um pesadelo. Caiu da escada quando foi tomar água, sei lá. O pai joga a coberta, joga tudo e vai em direção ao filho. Eu quero te falar, para os filhos é isso que Deus oferece. Esse menino lembrou da casa do pai. E a primeira coisa que esse menino tem quando cai em si é uma lembrança boa de casa. Ele pensa: na casa do meu pai sobra o que está faltando aqui. Preste atenção no que eu vou falar para você, igreja. Quando nós somos uma igreja que cria memórias de amor, a pessoa pode dar uma volta para o mundo. Ela pode se aventurar lá fora. Mas quando ela estiver com a boca no pó, lá, e ela lembrar de você, ela vai ter uma boa lembrança. Quando ela olhar para trás, ela vai lembrar: meu Deus, aquela célula. Meu Deus, meu líder veio atrás de mim tantas vezes. Senhor, a porta nunca esteve fechada para mim. Fui eu que virei as costas, eu é que abandonei, eu é que desprezei todo o amor do Pai, eu é que desprezei os meus irmãos. Mas se a impressão que nós deixamos no coração dessa pessoa foi uma impressão de amor, sabe o que eu posso dizer para você? Ela vai voltar. Ela vai retornar. Olha aqui, e quando ela retornar, ela não vai encontrar um pai. Lembra que eu falei? Você aqui está na figura de pai? Com o dedo em riste apontando: desperdiçador. E aí, aprendeu a lição, bonitão? Não. Sabe o que ela vai encontrar? A cadeira que ela sentava desocupada, porque ela tem um lugar ainda entre nós.
Ela vai encontrar um abraço ainda mais caloroso do que ela tinha antes. Ela vai encontrar olhos lacrimejantes e cheios de amor e de aceitação. Sabe por quê? Porque nós temos aprendido a expressar como é o coração de um pai. Sabe, queridos, quando aquele rapaz caiu em si, quando ele saiu de casa, ele saiu com as suas riquezas, levando tudo que era seu. Mas quando ele voltou sem nada. E se tem uma coisa que a gente tem que reconhecer nesse rapaz, é que ele era intenso. Sim ou não? O bichinho era intenso. Ele falou, não, quero radicalizar. Então é o seguinte, eu vou catar tudo e vou vazar. Largou tudo para trás e foi. Mas também quando foi voltar, ele não pensou duas vezes. Ele falou, não, quer saber? Eu vou. Quando foi para mergulhar no chiqueiro, eu mergulhei. Mas se é para acertar as contas com meu pai, eu vou voltar e vou acertar. Quando ele saiu, o cenário era um, ele era rico. Quando ele voltou, o cenário é outro. Está descalço, com fome, provavelmente pele e osso. O texto não fala claramente, mas talvez pelado. Ou com pouca roupa, ou com uma roupa muito rasgada. Sozinho. Sozinho. Talvez ele saiu com muitos amigos, mas ele voltou sozinho. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que será que esse rapaz voltou para casa? Por que ele voltou? Porque ele teve um pai. Um pai que conseguiu gerar na mente dele a imagem da graça. E é essa graça que diz, você pode fazer o que você quiser, ainda que você escolha fazer aquilo que é errado. Quando você voltar aqui, você vai ter um pai amoroso, disposto a começar de novo com você. Irmãos, isso confronta tanto mundo. Essa mensagem confronta tantos religiosos. É isso que as pessoas não entendem. Esse evangelho barato, esse evangelho aí que leva as pessoas a viver uma vida superficial, que diz que elas podem fazer o que quiser, que Deus aceita. Pronto. Não. Deus é um Deus cego de amor. É um Deus apaixonado. O texto diz, versículo 20, que quando o rapaz estava longe ainda, o pai o enxergou. Sabe o Pai Celestial? A missão começa nele, e é para a glória dele, e por causa dele que nós estamos aqui hoje. Você percebe isso? Porque os nossos erros, os nossos fracassos, os nossos tropeços, não são capazes de bloquear o amor que Deus Pai tem por nós. Aleluia! Não são capazes. Isso significa o quê? Ali no verso 20 fala que o pai enxergou ao longe. Significa que o pai estava num lugar alto, elevado, provavelmente numa varanda, que ele conseguiu enxergar longe. Mas o pai, todas as tardes, ele subia no ponto mais, e ficava olhando. Às vezes surgia alguém caminhando, ele falava, será que é meu filho? Será que é meu... Ah, não é. Mas um dia ele vai voltar. Um dia ele vai estar de volta. O pai estava no mesmo lugar, na mesma posição. Quando ele enxergou o filho voltando, o texto diz que, ainda estando longe, o seu pai o viu. E o texto diz o que aconteceu dentro do pai. Sabe o que aconteceu dentro do pai? Uma revolta. Ah, eu sabia que ele ia voltar. É isso? Sabe o que a Bíblia diz? Que o coração, está escrito aí, depois se você quiser dar uma conferida aí. O coração se encheu de compaixão. Sabe o que é compaixão? Compaixão é sentir a dor do outro. O pai imaginou, se colocou no lugar do filho. E se tivesse sido eu? O pai foi humilde para reconhecer que poderia acontecer até com ele. Foi por isso que o pai foi em direção ao filho. Que se fosse eu, como é que eu ia querer ser recebido? O pai então foi correndo em direção ao filho. Spurgeon conta uma história de um homem que estava passando por uma rua, com a chuva, e aconteceu um desabamento.
Ele estava indo para a casa de um familiar e o morro veio abaixo. Muitas casas desceram. E muitas pessoas ficaram soterradas. E ele assustou com aquele barulho, se afastou um pouco. Aí, de repente, quando as coisas pararam de descer, ele olhou e muitas pessoas já começaram a entrar no meio da lama, tentar achar pessoas que estavam vivas e tal. E ele olhando aquilo, falou, meu Deus, o que é isso? Nossa, ele afastou um pouco para um lugar mais seguro, ficou olhando aqueles homens, entrando na lama, tirando gente, aquela coisa, né? Um monte de gente ajudando. Aí de repente lá do meio da lama, olha e fala, ô fulano, você não é fulano de tal? Sim, sou. Rapaz, seu irmão está aqui dentro. A casa do seu irmão desceu também, ele está aqui. Ele falou, o quê? Arrancou a blusa, já pulou no meio da lama também. E começou a procurar o irmão dele. O que essa história nos conta? Que você só ama missões, você só ama isso de ir atrás dos que estão perdidos, quando você sente o que o Pai sente. Que você só vai em direção, você só participa, você só oferta, você só ora, você só vai até outro país para pregar o Evangelho, quando você capta, percebe qual é o coração de Deus. E o coração de Deus é o coração de um pai apaixonado. Por outro lado, você também não volta para a casa do pai, se você não tiver essa consciência, de que o pai é um pai amoroso, que está te esperando voltar. Quando o filho voltou, quem o amava, estava lá aguardando a sua chegada. Você só investe em missões se você tiver paixão pelas vidas, porque você só se importa com o que você ama. Aquilo que você ama, você investe. Você gosta de videogame? Então você vai comprar um PS4. Não sei se é o mais top que tem. Deve ser. Não? Ah, sei lá. Se você gosta, você sabe qual que é. Né? Aí você compra um... Estou desatualizado, eu não gosto de videogame. Né? Um Kinect. É antigo nesse negócio, né? Tudo bem. Mas já foi atual, né? Aí você compra aquele negócio. Não interessa quanto que custa, eu parcelo. Aí um controle poderoso. Na minha época, irmão, era Atari. Esse negócio sem fio era descabido. Não tinha nada sem fio. Tudo tinha fio. Tinha um cartucho, não era CD, era um cartucho. Que às vezes não pegava, tinha que soprar, bater, né? Mas eu me lembro que eu era apaixonado, quando era criancinha, né, eu gostava do meu Atari. Então, preste atenção. Quando nós amamos algo, nós investimos dinheiro nisso. Se você gosta de bicicleta, você vai investir na bicicleta. Se você gosta de carro, você vai comprar roda, vai colocar som, vai colocar alarme, e não sei o que de ré, câmera de ré, vai colocar um multimídia, porque você gosta do carro. Agora, se você não investe em missões, é talvez porque você ainda não ama missões. Mas eu quero te desafiar nessa manhã a ter um coração parecido com o coração do Pai. Amém, irmãos? Coração que ama. O Pai vê então que o filho está vindo de longe, seu coração que estava destruído, vê o filho. Você precisa, Pai, em relação àqueles que ainda não foram alcançados. O verso 20 diz que o pai, cheio de compaixão, correu. Naquela época, irmãos, homem com essa condição financeira, dono de fazenda, nunca corria. Não. Dizia o seguinte, uma moça, uma senhora, né, uma senhorita, se conhece pela maneira dela sentar. Mas um cavalheiro se conhece pelo jeito dele andar. Não corria nunca, não precisa ter pressa. Só andava lá, ó, estralando a bota no chão. Não é? Então todo mundo na casa conhecia quando o pai ia chegando. Por quê? Porque antes do pai chegar, chegava o barulho da bota, né? Ploque, ploque. E o ritmo já era conhecido. Ploque. Agora, o texto diz que esse pai não foi andando. E era uma vergonha correr para esses homens, porque para a posição deles, correr significava o quê? Que estava atrasado, que alguma coisa tinha dado errado. Só corre, né, para fazer algo, alguém que não fez antes. Não é? Por que você vem correndo com o teu carro para a igreja? Porque está atrasado, né?
Aquela loucura. Então deixa eu te dizer uma coisa. Homens não corriam, mas aquele homem, ele correu. E eu quero te falar uma coisa assim, que quando eu percebi, eu falei, que fantástico isso. Para os judeus naquele tempo, correr então era essa vergonha. Mas sabe o que passou na mente do coração, na mente desse pai? Meu filho está chegando, preste atenção, quebrado, arrebentado, falido. Isso vai ser um prato cheio para as más línguas falarem dele, para criticarem o meu filho. Será o comentário da cidade, todo mundo vai ficar sabendo. Então o que o pai faz? Ele presta o papel do ridículo, para que ao invés das pessoas falarem do filho, eles falem de quem? Dele. E não foi exatamente isso que Deus fez? Cristo preferiu ser a vergonha na cruz, a alegria do Pai. Meu Deus. Ele foi envergonhado, para que nós pudéssemos ser abençoados, reconhecidos, amados. Foi isso que o Pai fez. Sabe, o que Jesus faz? Ele coloca o Pai, que é o símbolo de Deus, no meio da rua correndo. Isso é maravilhoso. Demais, porque essa história não é o pecador que corre para Deus. É Deus quem corre para encontrar o pecador. Não é o pecador que se lança em Deus. É Deus quem se lança no pecador. João 15:16 diz assim: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o fruto permaneça. Ele nos escolheu. Mas a história não para por aí. Versículo 21, o discurso ensaiado do filho é interrompido na metade. Qual que era o discurso do filho? Não, vou voltar para a casa do meu pai, e vou dizer assim: pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou digno de ser chamado seu filho, mas me aceita como um dos seus funcionários. Não foi isso que o filho ensaiou? Lembra do teatro que o filho fez? Sim ou não? Não foi essa frase que ele falou? Mas você talvez nunca tinha percebido isso. Quando o filho chega, ele vai começar a falar aquilo que ele tinha ensaiado. No meio da frase, o pai interrompe o filho. O filho disse assim: pai, pequei contra os céus e pequei contra ti. Mas o pai não permite que ele fale. Não era digno de ser filho, que era para ele aceitar só como funcionário. Sabe por quê? Porque Deus aceita confissão, mas Deus não aceita que você viva debaixo de culpa e condenação. Deus, Ele não quer que você viva debaixo de peso. Deus, Ele não quer que aqueles que cheguem aqui pensando: meu Deus do céu, olha tudo que eu fiz. Não, irmão, para esses, 2 Coríntios 5:17. Sabe, se você está em Cristo, uma nova criatura você é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você foi restaurado. Aquilo que você perdeu, Deus te entregou de novo. Você era desvalido, você era desfavorecido. Agora Deus te colocou numa posição de honra, lugar de filho, amado, abençoado, querido. É para esse lugar que você chegou. Aleluia! É assim que nós temos que receber aqueles que se achegam a nós. Essa é uma das mais lindas promessas do Senhor. Deus, Ele aceita a confissão, mas Deus não quer que você viva debaixo de culpa. A confissão Ele ouve, mas a culpa Ele interrompe. Chega. Esse não é o coração, esse é o coração do Pai amoroso. Filho, pode entrar. Entra na casa, a relação foi restaurada. Você está perdoado, esquece o que ficou para trás. Aliás, essa é uma das maiores promessas da nova aliança. Hebreus, capítulo 8, versículo 10. Eu vou ler 10, 11 e 12. Mas o 12 é o foco principal. Diz assim: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei as minhas leis na sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Promessa da nova aliança para você. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem a seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Agora chega. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados.
Esse é o coração do Pai, você está entendendo? Esse é o coração de Deus. Se o menino lá do fundo do poço, em nenhum momento tivesse pensado no Pai, ele teria entrado numa depressão profunda. Viveria debaixo de culpa o resto da vida, dizendo o quê? Eu estou aqui porque eu mereço. Também, tanta coisa que eu fiz. Se eu não tivesse feito besteira, se eu não tivesse escolhido errado, se eu não tivesse pedido a herança para o meu pai, eu não estaria aqui. Mas quer saber de uma coisa? Eu mereço estar aqui, é aqui mesmo, esse vai ser o meu fim. Mas não, irmão, ele não olhou para a condição dele, a partir de si mesmo. Ele projetou a sua vida a partir do amor do Pai. E é isso que nós temos que fazer. Quando ele olhou para o Pai, suas pernas se moveram de volta para casa. Sempre que nós olhamos para o Pai, nossas pernas se movem em direção a Ele. Sempre que nós olhamos para nós, nossas pernas se curvam diante das circunstâncias. Se você percebeu isso, você vai ver que o pai, quando o filho chega, o pai fala, traga a melhor roupa. No exato momento que o menino saiu de casa, o pai começou a preparar a volta dele. Talvez ele já tinha mandado fazer uma roupa, esse menino vai voltar. E quando ele voltar, eu quero uma roupa nova. Talvez a mulher que lavava a roupa, toda semana lavava aquela roupinha lá. Ou então o pai mandava preparar, prepara, perfuma, porque qualquer hora dessa o menino vai estar ali. A memória estava viva, porque o pai estava esperando o filho voltar. Quando o filho chega, o pai fala, tragam a melhor roupa. A melhor. De vez em quando, o pai sonhava com isso. Então, o pai também, quando o menino chegou, ele falou, coloque um anel no dedo dele. Você sabe, o anel era o cartão de crédito da família. Você ia comprar na venda do seu Zé, falava assim, e o pagamento? O pagamento é meu pai que vai pagar, está aqui o anel, está aqui o selo. E ele selava a conta que o pai ia pagar. Você tem um anel no seu dedo, amém? É o pai que te sustenta, é o pai que te financia. Esse é o anel da herança dos filhos, amém? Se você perdeu o anel, jogou fora a herança, deixa eu te falar, você voltou para a casa do pai, o pai vai dizer, coloca o anel de novo no dedo desse menino. Coloca o anel de novo aí. Essa é a grande verdade, que todo mundo precisa saber. O pai conhece as necessidades do filho. Quando o filho voltou, o pai enxergou, o pai já estava pronto. Então eu quero te dizer uma coisa, o pai conhece as suas necessidades e sabe do que você precisa. E a festa é sempre tremenda. A festa é tremenda, e eu quero encerrar com isso. A festa começa no abraço com o filho. Essa festa continua quando o pai leva esse menino para dentro de casa. Mas sabe o que é mais incrível? É aqui que entra o evangelho. Porque o evangelho significa boas notícias. O que o pai estava celebrando? O filho saiu de casa, voltou quebrado. O menino feriu o coração do pai, desprezou o irmão, abandonou a casa, faliu financeiramente, foi embora da fazenda, gastou tudo dissolutamente, perdeu seus relacionamentos, ficou desempregado, apacentou porcos, passou fome, padeceu necessidade. O currículo do menino só tinha coisa ruim, negativa. Mas apesar de todas essas coisas ruins, o pai decide dar uma festa. Imagina só você receber um convite de uma festa assim, dizendo, meu senhor mandou te convidar, ele vai dar uma festa lá na fazenda agora. Aí você chega lá, você não sabe exatamente o que está acontecendo, aquela festa, aquela alegria e tal, aí de repente o pai pede a palavra, bate no microfone. Pessoal, quero aqui explicar para vocês o que está acontecendo. Nós estamos aqui porque o meu filho, lembra que o meu filho foi fazer uma viagem longe? O que você que foi convidado, que não sabe de nada, vai pensar, cara, esse menino deu certo. Só sucesso. 3 vezes mais rico. Né? Se ele, na verdade, foi num Sandero 2019, está voltando de BMW. Esse piá é um sucesso. Olha os olhos do pai. A alegria do pai ao falar do filho. Sabe por quê? Porque o pai tem para o filho apenas boas notícias. Esse é o evangelho que nós pregamos. Você não foi chamado para pregar condenação, você foi chamado para pregar boas notícias. Boas notícias. É isso que o pai tem para você. E é interessante que o pai tinha dado todo o direito, pelas leis da época, a apresentar o filho à sociedade do jeito que ele chegou. Destruído, vivendo consequências das suas coisas erradas. Por que o pai fez isso, pastor?
porque o pai só tem boas notícias. Deixa eu te dizer um exemplo, é a história de José. José, a história dele pode ser resumida numa única ordem. Jacó chamou José e disse assim: vá procurar os seus irmãos. Esse é o desejo do Senhor para cada um de nós aqui. E nós queremos nos comprometer a buscar os nossos irmãos que ainda não. Você aceita esse desafio? Você aceita o desafio de ser chamado para apresentar esses irmãos de volta ao Pai? O que é missões? Missões é a sublime tarefa de reunir a família, reunir os irmãos, de buscar cada filho de Deus para a grande celebração que vai haver. Missões é saber que Deus tem filhos espalhados pelo mundo. Tem lugares que eu não posso ir, mas eu quero investir para que aqueles que foram possam alcançar aqueles que estão perdidos lá fora. Irmãos, a experiência de sair do país é extraordinária. Você chega num país, e você vê pessoas adorando vaca, templos de deuses mais descabidos. Levar o evangelho naquele lugar é um desafio, mas é também uma grande alegria. Nós anunciamos o amor de Deus numa casa do taxista que andou com a gente lá. Ali tinha 17, 18 pessoas. E eu tive a alegria. O pastor Hermes me deu esse privilégio de poder pregar o evangelho para aquela família. E quando eu falei de um Deus que não habitava num prédio, nem numa vaca, mas que queria morar dentro deles, os olhos deles cresceram. Eu quero esse Jesus, eu quero esse Deus. Toda aquela família se rendeu ao Senhor. E é isso que nós queremos fazer. Patrocinar estes que vão ser perseguidos, talvez até mortos, se tornarão mártires. Mas eu quero ser um participante. Quem financia missões também é missionário. E esse é o coração do Pai. Feche seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor Jesus, eu quero abençoar a vida de cada um dos meus irmãos. Pai, eu quero declarar que o amor do Pai foi revelado a cada um deles. E que nessa manhã, nós entendemos como é o coração de Deus. E que o Senhor espera de nós. Aqueles que o Senhor nos enviar. Nós não queremos apresentar um pai rancoroso, um pai irado, um pai revoltado. Mas nós queremos pregar um pai que está com o coração cheio de amor, cheio de compaixão. E nós também queremos investir para que aqueles que estão lá fora possam fazer isso em nosso lugar. Em nome de Jesus. Amém.